Hoje eu vou estar falando sobre taxa de compressão do motor. Eu não sei se todo mundo sabe, mas para cada combustível existe uma taxa de compressão. Por exemplo, para o álcool se usa geralmente entre 12:1 para 14:1 na taxa de compressão. E o motor a gasolina geralmente de 8,5 até uns 10 por aí. Acima disso já é a taxa um pouco alta para a gasolina. Mas os carros flex, por exemplo, ocupam uma taxa de compressão na faixa de 10 a 11 por 1 na taxa de compressão. Por exemplo, tem algumas exceções, como o Gol G6, que usa uma taxa de compressão de 13:1. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu andei estudando, é 13:1 a taxa de compressão do Gol G6. O Gol G4, por exemplo, usa 10:1, é uma taxa bem abaixo, que ele ficaria melhor para usar na gasolina, no caso. Você usando o álcool, vai funcionar. Porém, ele fica com uma taxa de compressão um pouco baixa para o álcool, então ele não vai ter uma eficiência muito boa. Por isso que geralmente ele gasta um pouco mais no álcool. Para fazer o cálculo da taxa de compressão, é preciso alguns dados. Por exemplo, a cilindrada do veículo. Se você tiver com o motor desmontado, o volume da câmara de combustão, que é medido a partir da câmara de combustão, que nem você pega o cabeçote e bota de cabeça para baixo, você coloca um pouco de fluido na parte onde tem as válvulas ali, até preencher, ficar bem retinho com o cabeçote. Aí você vê quantas ml você colocou de fluido ali. No pistão, também, mesmo que ele esteja no ponto morto superior, ele vai ter geralmente tem uma pequena diferencinha entre o pistão e a parte de cima do bloco do motor. Então você coloca o óleo ali também e mede quantas ml coube ali também. Ali geralmente vai caber poucas ml, dependendo do tipo de pistão que você tem também. Mas você pega o total dessas ml, que seria do volume da câmara de combustão, e anota no papel, beleza. Aí você vai pegar a cilindrada do seu motor. Por exemplo, vou fazer o cálculo de um Gol 1.0. Ele tem 999 cilindradas, que daria umas 249,75 cilindradas por cilindro. Certo, então a gente vai calcular por cada cilindro, né? Que vai ser o mesmo resultado para todos, é óbvio, mas tem que calcular individual. Então você vai pegar essas 249 cilindradas, mais o volume da câmara de combustão. Por exemplo, vamos botar ali 27,5 ml de volume da câmara de combustão. Aí então você vai pegar a cilindrada mais o volume da câmara de combustão, que vai dar, o cálculo já fiz aqui, deu 277,25. E aí você vai dividir pelo volume da câmara de combustão, que seria 27,5. Então 277,25 dividido por 27,5 dá 10,08. Mas também teria que calcular junto o volume ali da junta do cabeçote. Geralmente está com a junta metálica, é bem pouca coisa, mas dá uma pequena diferença nesse cálculo. Não é muito significativo, mas dá alguma diferença. Mas já se você estiver usando uma junta de amianto, por exemplo, que chega a mais de 1 milímetro, então vai dar uma boa diferença. Isso tudo você tem que botar na ponta da caneta para dar um cálculo exato. Por exemplo, tem uma forma fácil de calcular o volume da junta. Seria você medir a junta, né, ver quantos milímetros ela tem, se chega a 1 milímetro, né, dependendo da junta. E tem um site, penoestribo.com.br, que lá vai ter a parte de preparação e você vai ter lá cálculo de cilindrada. Lá você coloca o diâmetro do seu pistão, por exemplo, do Gol é 67,085, e você coloca o curso do pistão. Por exemplo, você vai colocar então ali que a junta deu 1 milímetro, por exemplo. Aí você coloca lá 67,85 por 1 milímetro. Aí vai te dar quanta cilindrada dá, se não dá 3,53, uma coisa assim, 1 milímetro. Mas é isso aí. Então, recapitulando, você vai pegar a cilindrada mais o volume, dividir pelo volume, que vai dar um valor ali, por exemplo, 10, 11, que esse seria a taxa de compressão, seria tipo 11:1, que seria o quanto a câmara de combustão está um certo valor, quanto que ela vai comprimir. Seria basicamente isso. Quem gostou, dá um like aí, por favor, e se inscreva no canal. Em breve, mais dicas de mecânica. Valeu, tchau, tchau.